Boa tarde. Sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas S.A. e das lojas Americanas para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Miguel Gutierrez, CEO da Americanas S.A., Ana Saicali, Timóteo Barros e Márcio Cruz, CEOs das plataformas, bem como Fabian Picavet e Raoni Lapagesse, diretores de Relações com Investidores. Esse evento está sendo gravado e todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Também é importante lembrar que o evento de hoje tem uma apresentação de suporte que pode ser acessada no endereço ri.americanas.com. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. As companhias esclarecem que as informações contábeis que servem de base para os comentários estão apresentadas de acordo com os padrões internacionais de relatório financeiro, IRFS, com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e em reais. Agora, gostaria de passar a palavra ao CEO da Americanas S.A., que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call. Como temos falado, o terceiro trimestre marca o início de uma nova jornada, em que o digital e físico combinados se potencializam, criando uma nova companhia para entregar a melhor experiência a clientes, parceiros e investidores. É uma nova história que começa com o propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Os primeiros resultados da combinação operacional já começam a aparecer e são ainda mais animadores. O GMV de 13 bilhões no trimestre demonstra a força do nosso modelo de negócios, que entrega uma poderosa combinação de crescimento com rentabilidade e geração de caixa. Nesse trimestre, também tivemos a integração do Grupo Único e o anúncio das aquisições do Hortifruto Natural da Terra e do Scooby, nosso 10º movimento de M&A desde 2020, totalizando 29 nos últimos 15 anos. Todos os movimentos que temos feito têm a mesma motivação: aumentar a recorrência de compras e melhorar a experiência do cliente, que encontra tudo o que precisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Diante de todas essas oportunidades, e considerando a bem-sucedida combinação operacional de negócio em andamento, anunciamos a proposta de simplificação da estrutura societária, consolidando as bases acionárias de Lame 3, Lame 4 e AME 3 no novo mercado. Somos uma só companhia, Americanas S.A., com um time único, engajado em transformar a experiência do cliente. Seguimos confiantes em nossa estratégia, orgulhosos do nosso papel social, entusiasmados com as oportunidades que se apresentam. Com isso, convido o Fabian e o Raoni para passarem pela apresentação que preparamos. Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Aqui é o Raoni e eu vou começar nossa apresentação pelo slide 4, onde destacamos oportunidades que já estão sendo capturadas nesses primeiros 90 dias. Para citar algumas iniciativas já concluídas,
Avançamos com a unificação dos estoques, otimizando a gestão e melhorando a alocação de recursos. A nossa logística passou a operar com uma malha única, reduzindo prazos de entrega e otimizando o abastecimento de lojas. Também unificamos a comunicação, melhorando o contato com o cliente e amplificando o alcance da marca Americanas em todas as nossas plataformas. Além das iniciativas concluídas, no slide 5 apresentamos outras iniciativas que estão em andamento. Estamos implantando a nova estrutura organizacional em etapas e já combinamos a estrutura das áreas financeira, comercial e o CSC, nosso Centro de Serviços Compartilhados. Em relação às Dark Stores, mapeamos mais de 300 mil metros quadrados de área de retaguarda nas lojas que já estão sendo convertidos em unidades avançadas de estocagem e distribuição de produtos a partir das lojas. Também iniciamos a implantação das novas áreas de serviços financeiros e O2O das lojas, como parte do projeto de novo layout, com o objetivo de melhorar a experiência dos clientes, permitindo que as lojas, além de um centro de compras, sejam também um ponto de experimentação, distribuição, hub de serviços e também de mídias para lançamentos. Até o final do ano, vamos ter mais de 200 lojas já com esse novo layout. A partir do slide 7, apresentamos os destaques financeiros do terceiro trimestre. O GMV total segue em expansão e atingiu 12,9 bilhões de reais, uma evolução de 24%, quando comparado a uma queda de 3% do mercado, de acordo com a GfK. O GMV digital, que é a soma do GMV parceiros com a receita bruta digital, atingiu 9,9 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 30% sobre o crescimento acelerado de 54,7% do ano anterior. O GMV parceiros cresceu 30,2% no trimestre, alcançando a marca de 5,4 bilhões de reais. Esse crescimento foi impulsionado pelas melhorias de UX, implantadas ao longo do trimestre, que aumentaram em 15% a conversão dos nossos sites e apps. No físico, o crescimento de 6,5% foi uma importante conquista, uma vez que durante o trimestre, 18,4% da área de venda das lojas operou ainda com restrições de funcionamento. No conceito mesmas lojas, o crescimento do físico foi de 6%. Passando para o slide 8, destacamos o ganho de market share da plataforma digital. Após 2 trimestres em que mostramos grande evolução no digital, reduzindo o gap de crescimento versus concorrentes, nesse trimestre crescemos 3 pontos percentuais acima da média do top 3 competidores. Com isso, reforçamos nosso objetivo de seguir ganhando market share e crescendo acima dos nossos principais concorrentes, sempre de forma sustentável, com um equilíbrio saudável de crescimento e rentabilidade, como vimos nesse trimestre, e com foco no longo prazo. Nesse sentido, no próximo slide, destacamos que o EBITDA ajustado atingiu 742,9 milhões de reais, acima do valor registrado no terceiro trimestre de 2020 e com forte aceleração sequencial versus os 653 milhões registrados no segundo trimestre desse ano. A margem EBITDA do trimestre foi de 11,8%. Excluindo os investimentos realizados na plataforma financeira, o EBITDA ajustado seria de 804 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 12,8%. O lucro líquido atingiu 240,6 milhões de reais no trimestre, incluindo a reversão do IR. O lucro líquido recorrente foi de menos 6 milhões. Novamente, excluindo os investimentos realizados na plataforma financeira, o lucro líquido recorrente da companhia seria positivo em 43,2 milhões de reais, superior ao registrado no ano anterior. No trimestre, a geração de caixa foi de 108 milhões de reais e a posição de caixa líquido atingiu 3 bilhões de reais em 30 de setembro. Importante lembrar que a geração de caixa é medida pela variação da dívida, desconsiderando efeitos extraordinários, como M&A e programa de recompra de ações.
No slide 10, apresentamos a evolução em importantes KPIs. Nesse trimestre, atingimos pela primeira vez a marca de 50 milhões de clientes ativos, que representa uma adição de 5 milhões de novos clientes nos últimos 12 meses. Nesse período, o número de transações cresceu 30%, superando a marca de 398 milhões. Esse resultado demonstra que o número de transações está crescendo mais rápido do que a base ativa de clientes, ou seja, os clientes estão cada vez mais recorrentes e engajados com as nossas plataformas. Também evoluímos no número de sellers conectados em nosso marketplace, atingindo a marca de 114 mil sellers conectados, uma adição de 34,1 mil sellers em um ano. Em relação ao sortimento, seguimos acelerando e superando a marca de 127 milhões de itens disponíveis em nossas plataformas, crescimento de 125% em relação ao ano anterior. Passando para o slide 11, apresentamos alguns destaques operacionais. Até setembro, foram inauguradas 32 novas lojas, em linha com o objetivo de inaugurar cerca de 150 novas lojas em 2021. Nesse trimestre, as entregas em até 3 horas representaram 15% do total, sendo que mais de 20% já foram feitas em menos de 1 hora. As entregas em até 24% totalizaram 52% do volume de entregas realizadas, ou seja, incluindo todas as entregas do 1P e do 3P. Em outubro, abrimos um novo centro de distribuição no Paraná, totalizando 25 CDs em operação em 12 estados. Também em outubro, lançamos a Agência Americanas Entrega, que totalizará 800 pontos de coleta de itens dos sellers até o final do ano, no modelo de drop-off. Passando para o slide 12, apresentamos os destaques da AME, que tem apresentado resultados consistentes e crescimento exponencial. Nos últimos 12 meses, a AME atingiu um TPV de 22 bilhões de reais, representando um crescimento de 3 vezes em relação ao ano anterior. No trimestre, a AME superou 25 milhões de downloads, e os usuários ativos diários, o DAO, atingiu a marca de 1 milhão. Em outubro, superamos a marca de 1 milhão de cartões de crédito AME emitidos e uma experiência totalmente digital, rápido e fácil de contratar. E lançamos também o Buy Now Pay Later, por meio do crediário AME. Importante destacar que os clientes AME são 2,6 vezes mais frequentes e têm um spend 2,5 vezes maior do que os demais clientes. No slide 13, destacamos que a AME vem se transformando em uma plataforma financeira completa, com o objetivo de monetizar o ecossistema, de forma a ter uma participação substancial nos resultados da Americanas S.A. A AME se beneficia de todos os clientes do ecossistema, sejam eles consumidores, sellers, merchants, fornecedores ou franqueados, e também das plataformas de e-commerce, fulfillment, ads e do motor de inovação, para oferecer produtos financeiros e não financeiros com baixo custo de aquisição, o CAC. A base de clientes AME, o TPV e a relevância como meio de pagamento dentro e fora das plataformas, construídos em apenas 3 anos, demonstram que estamos no caminho certo na construção de um negócio único, que terá uma contribuição relevante em nossa jornada de criação de valor. Agora, passo a palavra para o Fabian, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Obrigado, Raoni. Boa tarde, aqui é o Fabian Picavet e eu vou continuar a apresentação no slide 15. Nesse slide, iniciamos a sessão que explica a proposta de simplificação da estrutura publicada no último dia 3 de novembro. Uma vez aprovada nas assembleias do dia 10 de dezembro, a proposta de consolidação das bases acionárias prevê que a Lojas Americanas seja incorporada pela Americanas S.A. Com isso, o acionista de referência passará a deter 29,2% das ações de Americanas S.A. e o free float será de 70,8% das ações. As ações AMER 3, de propriedade da Lojas Americanas, serão distribuídas para os acionistas LAME 3 e LAME 4 em igual proporção. Cada ação da Lojas Americanas, ordinária ou preferencial,
será convertida em 0,1860 ação Amer 3. A operação prevê a adequação do Estatuto Social da Americanas S.A. e a inclusão de Poison Pill, com gatilho de participação de 15%, como forma de proteger toda a base acionária da companhia. De forma resumida, a nova estrutura visa gerar mais valor para os acionistas, com uma estrutura societária simplificada, eliminando o desconto de holding de LAME 3 e LAME 4, consolidando as bases acionárias no novo mercado, melhorando a governança corporativa, aumentando a liquidez de Amer 3 e melhorando o entendimento da companhia. Para tornar possível esse novo passo, o atual controlador da Lojas Americanas passará a ser um acionista de referência, abrindo mão do controle sem cobrar prêmio por isso. Este grupo, presente na companhia desde os anos 80, sempre teve como elemento norteador a estratégia de criação de valor no longo prazo, que garantiu o crescimento com rentabilidade da operação. O nosso GMV cresceu 34 vezes em 20 anos, passando de 1,5 bilhão de reais em 99 para 51,3 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E o nosso EBITDA cresceu impressionantes 137 vezes no período, alcançando 3,4 bilhões de reais. Com esse movimento, o acionista de referência reforça o seu compromisso com a visão de longo prazo como norteadora da geração de valor futura. A partir do slide 18, apresentamos nosso modelo estratégico. Nossa estratégia de crescimento é impulsionada e fortalecida pelos ativos únicos, construídos a partir de uma trajetória de mais de 90 anos. São eles: a base de 50 milhões de clientes ativos, as plataformas de negócio e os nossos 37 mil associados com forte cultura de dono. Graças aos ativos únicos, foram construídos diferenciais competitivos, como o amplo sortimento, com foco em itens de recorrência e conveniência, a capilaridade nacional multicanal e o baixo custo de aquisição de clientes. Nosso modelo busca crescimento com rentabilidade. Com nossos ativos únicos e diferenciais competitivos, conseguimos acelerar o nosso sonho de crescimento orgânico, conduzido pelo desenvolvimento e evolução das nossas plataformas. Para atingir esse objetivo, temos metas bem definidas. Nossa estratégia de crescimento também contempla o crescimento inorgânico, a partir de aquisições estratégicas para expandir negócios e marcas. Buscamos novos negócios que complementem a jornada de consumo dos clientes e que possam ser alavancados pelos nossos ativos únicos. Buscamos empresas que tenham alto potencial de digitalização, que estejam presentes em mercados relevantes, que sejam bons modelos de negócio e que tenham um time talentoso. Buscamos enablers que reforcem a nossa infraestrutura e aumentem a capacidade das plataformas. E buscamos também novas tecnologias, modelos de negócios que sejam inovadores e pessoas que tenham habilidades que complementem o nosso time. No slide 20, apresentamos nosso histórico de M&A. Nos últimos 15 anos, a companhia fez 29 movimentos de M&A, incluindo 10 novos negócios em 2020 e 2021. Todas as transações contribuíram para acelerar o crescimento dos nossos negócios, trazendo conhecimento, talentos, inovação, novas verticais e soluções tecnológicas, que ampliaram a jornada do consumidor e a potência de todas as plataformas. Os dois últimos movimentos foram o Hortifruti Natural da Terra, maior rede varejista especializada em produtos frescos, como frutas, legumes e verduras, e o Scooby, maior plataforma digital de conteúdo para leitores do Brasil, com mais de 8 milhões de Scoobers em sua rede social. Nesse trimestre, integramos o Grupo Único, que conta com 438 lojas, criando novas frentes de crescimento por meio de uma plataforma de franquias. Uma vez que a joint venture com a Vibra seja aprovada pelo CAD, passaremos a operar as mais de 1.200 lojas de conveniência BR Mania. Com isso, chegaremos a mais de 3.500 unidades em todo o Brasil, considerando Americanas, Hortifruti, Grupo Único e BR Mania. No slide 21, falamos sobre a nossa estratégia de ESG. A Americanas S.A. tem um propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. E, para isso, reconhece a importância de sua participação na construção de um mundo mais inclusivo e mais sustentável.
Alinhada com a Agenda 2030 das Nações Unidas, temos trabalhado em 5 ODS prioritários, tendo alcançado conquistas importantes. Pelo 7º ano consecutivo, integramos a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e temos como meta neutralizar as emissões de carbono de toda Americanas até 2025. No slide 22, destacamos nossa frota ecoeficiente, a maior e mais completa do mercado. Hoje, contamos com uma frota de veículos elétricos, bikes e tuk-tuks, além de caminhões movidos a biometano e gás natural. Além disso, contamos com 82 eletropostos de abastecimento instalados em nossas bases operacionais. Até o final do ano, serão instaladas mais 40 eletropostos e vamos incorporar mais 100 veículos elétricos. Dessa forma, em setembro, atingimos a marca de 21% das entregas realizadas de forma ecoeficiente e temos a previsão de evitar a emissão de 500 toneladas de CO2 em 2021. Além das entregas sustentáveis, nossa operação também tem um compromisso com entregas inclusivas, atendendo a 100% dos CEPs brasileiros. É preciso promover a inclusão a partir do negócio, usando a nossa abrangência e capilaridade para gerar impacto positivo em toda a nossa cadeia. Essa foi a diretriz que norteou a criação, em abril desse ano, da Americanas na Favela, projeto de entregas em comunidades. Esse projeto teve início na favela de Paraisópolis e se estendeu para mais 6 favelas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. De forma pioneira, passamos a atender os milhares de moradores das comunidades em parcerias com o G10 Favelas, Bloco de Líderes e Empreendedores Sociais de Impacto Social das Favelas e a Favela Brasil Express, startup especializada na logística em comunidades. Por fim, no slide 20, reforçamos nosso modelo estratégico, que tem como foco oferecer jornadas de consumo cada vez mais customizadas e com mais conveniência a todos os perfis de clientes. Nosso elemento central é o core, onde estão as nossas marcas de e-commerce, Americanas, Submarino, Shoptime e Soube. Na segunda camada, estão nossas iniciativas de crescimento orgânico, como o Marketplace e o Ads, além do crescimento inorgânico, com aquisições e parcerias que nos permitem entrar em novos mercados e aumentar o nosso alcance. Na camada de futuro, liderada pela IFE, temos várias iniciativas disruptivas que incentivam o uso de novas tecnologias em todas as plataformas e impulsionam o desenvolvimento de novos negócios. Juntas, as 3 camadas do nosso ecossistema se potencializam e geram um poderoso efeito de rede que nos permite melhor atender os nossos clientes, aumentar a nossa relevância no dia a dia deles e crescer de forma acelerada com rentabilidade. Com isso, finalizamos nossa apresentação e agora passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de João Soares, Citibank. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Vou fazer 2 perguntas aqui. A primeira é ouvir um pouco a visão do Black Friday e entender sobre cadeia de suprimento, né? A gente sabe que tem vários desafios na indústria, né? Principalmente nas categorias de eletroeletrônico. Então, ouvir um pouco de vocês, como os estoques estão e quais são as perspectivas aí de vocês para o evento, tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é falar um pouquinho sobre dinâmica de take rate, e vocês pontuaram ali no release uma aceleração do fulfillment no trimestre, né? Então, acho que tem várias moving parts aqui do take rate. É importante a gente entender como é que isso tem evoluído e se a gente já vê um take rate incremental em função desse fulfillment aqui, talvez outras iniciativas aí, como vocês também falaram, de ads, né? Então, acho que é um ponto aqui do take rate, tá bom, pessoal? Obrigado. Oi, João. É o Márcio falando, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Em relação ao seu primeiro ponto sobre Black Friday e cadeia de suprimento, acho que a primeira coisa importante a frisar eu acho que é o nosso sortimento, né? Nosso sortimento ele é bem amplo, né? A gente pega tanto no P quanto no Marketplace,
ele não tem uma concentração tão grande em categorias de eletroeletrônica. Elas têm um peso forte, mas ele é muito amplo, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Então, isso é uma das belezas do nosso negócio, né? Obviamente, na empresa já combinada. Acho que um outro ponto muito importante é se olhar a posição de estoque de setembro contra o ano passado. A gente fechou setembro desse ano com um estoque 38% maior do que o ano anterior, o que mostra que a gente já entrou bem preparado aí no início de outubro, já se preparando para Black Friday, né? Acho que os motivos de problema na cadeia de suprimento aí, ó, no mundo como um todo, acho que já são conhecidos, né? Chipset, por exemplo. Então, a gente veio trabalhando aí com a indústria para minimizar esses efeitos, então já entrou com estoque bem robusto aí já no início de outubro e vem evoluindo essa posição aí para Black Friday. E, na verdade, a Black Friday já começou, né? Que a gente começou a Black Friday no dia 27 de outubro, já com as ofertas antecipadas, para já poder oferecer para os clientes já as ofertas com o mesmo preço que elas vão estar lá na Black Friday para o cliente poder comprar aí de forma antecipada. Em relação ao Marketplace, a gente também fez, como faz todo ano, esse ano a gente intensificou ainda mais a preparação com os sellers, né? Para engajar os sellers e também eles estão participando também dessas ofertas antecipadas. Então, com essas ações, a gente tem minimizado bem os efeitos aí, estamos bem confiantes aí para Black Friday, como eu disse, já começou. Em relação ao teu segundo ponto sobre take rate, a gente tem visto aí uma estabilidade no take rate, você mencionou o fulfillment, de fato a gente vem avançando de forma muito forte no fulfillment, mas ele não tem tido um impacto no take rate, a gente está focando muito em nível de serviço, né, como a gente já vem comentando aí desde do início do ano, né, para melhorar prazo de entrega para os clientes. Então, a gente tem trazido cada vez mais sellers aí para o fulfillment. Em relação à plataforma de ads, a gente vem avançando nela com os sellers. É uma forma do seller também acelerar a venda dele na nossa plataforma. E, no final das contas, isso tudo aí vem levando a uma estabilidade do take rate, que você pode observar aí na casa aí dos 10%. A gente tem percebido aí uma estabilidade ao longo dos trimestres. Ok? Obrigado, João. Márcio, só um follow-up rápido, obrigado pelos pontos. É que você mencionou a parte de sortimento, né? Você pode compartilhar com a gente, em grandes linhas, assim, quanto que é o parte do GMV que está ligado à categoria de maior recorrência, né? Maior resiliência, acho que é importante. Ô, João, Raoni falando, a gente não dá essa quebra por categorias, então, de fato, não vão poder abrir aqui essa informação, ela não é pública, mas o ponto principal é o que o Márcio colocou, a gente tem um sortimento menos concentrado, né, quando a gente olha aí para o mercado, e isso tem, na verdade, se tornado cada vez menos concentrado. A gente tem entrado em uma série de categorias de mercado, a gente tem visto aí esse incremento nas divulgações trimestrais, o sortimento vem crescendo muito. Então, cada vez mais desconcentrado, com uma participação interessante aí do long tail na composição da venda. Mas o número, realmente, a gente não vai poder te abrir. Entendido. Obrigado, Rony. Obrigado. Próxima pergunta vem de Luiz Guanais, BTG Pactual. Boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação à combinação, né, dos ativos físicos e online. Pessoal, eu queria entender um pouco de vocês como é que está a conversão, né, na plataforma. Quanto a plataforma online ela tem convertido mais pelo desenvolvimento do modelo multicanal? E aí, até pegando o gancho, está no slide que vocês comentam, né, sobre o percentual das entregas em 24 horas e em 3 horas também. O quanto essa conversão é mais alta quando vocês diminuem o prazo de entrega? Obrigado. Boa tarde, Guanais. Obrigado pela pergunta. Aqui é o Miguel falando. A combinação, hoje novembro é o 5º mês da nossa combinação. Né? Na realidade, a gente sente uma empolgação muito grande de todos nós, à medida que nós vamos encontrando novos caminhos. E dentro dessa dinâmica, a gente percebe que a gente vai poder cada vez mais atender melhor o nosso cliente. E quando a gente passou a colocar os nossos estoques nas nossas lojas, aqueles estoques, claro, relevantes, a gente tem um aumento, por exemplo, de conversão de mais 50%. Tá? Então,
isso permitindo uma entrega cada vez mais rápida. O que está acontecendo? À medida que você vai criando novas dinâmicas, isso aí vai fluindo de uma forma cada vez mais natural. E, sem dúvida nenhuma, que vai ampliando. Como a gente sempre disse, o nosso negócio é um negócio de multicategorias, ou seja, de multi-varejo, tá? E à medida que a gente vai avançando nesse caminho, a gente cada vez mais vê diferentes oportunidades de atender de uma forma melhor o nosso cliente, sempre buscando aumentar a nossa recorrência e o nosso número de clientes. Então, é um negócio assim de multiplataformas que vai evoluindo e que a tendência natural é que, ao término dessa dinâmica, vai ser uma coisa só, que as coisas vão estar tão integradas que você não vai perceber como poderia estar sendo feito de uma forma diferente. O que nós estamos dizendo? A gente sempre comentou lá no início que na dinâmica anterior nós tínhamos amarras que levavam a ter uma velocidade menor de implantação do que a gente achava que devia fazer. Uma vez que essas amarras foram eliminadas, a velocidade ela é crescente. Isso basicamente em quase todas as categorias. Tá? Então isso a gente segue assim muito empolgado com a dinâmica como está seguindo, que está sendo realmente de uma forma muito crescente e muito rápida. Tá? Excelente, Miguel. Muito obrigado. Obrigado a você. Próxima pergunta vem de Daniela Eiger, XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira é mais ou menos um follow-up em relação a take rate, mas na verdade mais do ponto de vista de rentabilidade consolidada, né? Eu acho que esse foi um grande destaque aí do resultado de vocês, o quanto que a margem de vocês está num patamar mais elevado do que seus pares. E aí, até frente a esse cenário competitivo que a gente está vendo, esse consumidor mais fragilizado, enfim, não faria sentido vocês eventualmente abrirem mão um pouco aí de margem para acelerar esse crescimento, consolidar mais o mercado, enfim, dado que vocês têm essa gordura adicional. Então, eu queria entender como vocês estão pensando nessa dinâmica de rentabilidade versus crescimento. E a segunda é se vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhes em relação ao crediário da AME. Eu acho que isso foi novidade ali no release. O crédito ele vai vir de um terceiro ou é vocês que é um crédito que vai ser feito proprietariamente? Se você puder só me dar um pouquinho mais de detalhe dessa operação e como que, se ela foi lançada efetivamente esse mês ou no trimestre anterior, acho que seria legal. Boa tarde, Daniela. Obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar responder a primeira, a segunda aqui vai ser a Ana, chefe da Ana que vai fazer. Olha só, desde o início, a nossa proposta é crescimento com rentabilidade e com geração de caixa. Por que a gente acredita nisso? Porque a gente acredita que isso é a única maneira de ter um crescimento consistente. Então, isso é uma fé nossa muito importante. Também temos dito que, na realidade, nós cada vez mais vamos, a gente acredita muito nesse modelo, encontrar caminhos de sermos muito competitivos. Isso quer dizer que nós temos aí uma série de iniciativas que a gente entende que nós seremos dominantes nesse mercado como um todo, e nessas categorias nós realmente teríamos uma dinâmica competitiva muito importante, como já vem acontecendo em uma série de verticais. Tá? Quanto a acelerar em relação a um momento maior ou um momento... Eu não consigo enxergar o fragilizado ou não fragilizado. Eu acho que o varejo é um negócio tão grande, tão pujante, e que tem tantos desafios. Isso também a gente sempre falou, que não existe para nós uma figura que leva tudo, pelo menos até na história da humanidade nunca se verificou isso. Tá? Então, a gente continua acreditando que tem um negócio de crescer com sustentabilidade, gerar caixa para permitir investir no negócio da companhia, para perseguir os sonhos de crescimento. É isso que nós vamos continuar fazendo. Agora, é uma dinâmica que ela vai
com o tempo, a medida ela vai crescendo, vai se aprimorando. E, bom, eu acho que a grande mensagem que nós gostaríamos de dar é que, sim, nós estamos aumentando a nossa competitividade, como a gente sempre falou da nossa competição, e isso é um processo que está apenas começando. Eu gostaria de passar a segunda pergunta aqui para a Ana. Oi, Daniela, você perguntou aqui do Buy Now, Pay Later. Essa é uma nova forma de pagamento que a gente está oferecendo no nosso Ami Shopping. É uma iniciativa boa para o cliente, boa para o merchant. A gente faz isso com parceiros, o risco é sem risco nenhum para a gente, ela é totalmente feita no app e ela é visível hoje já para quem tem relacionamento com Ami. Mas nós estamos aqui muito animados aqui com essa nova iniciativa, mas é risco de crédito zero e é com parceiros. Tá ótimo, obrigada, pessoal. Obrigada a você. Próxima pergunta vem de Victor Sarajota, Credit Suisse. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta da parte do varejo físico. Eu queria entender um pouquinho se faz sentido a gente pensar num same store aí de loja física crescendo legal no quarto trimestre, dado que a Black do ano passado a gente teve algumas restrições ainda impostas pela pandemia, tá? Um segundo ponto, dos últimos papos que a gente teve, ainda existiam estudos preliminares a respeito da listagem lá fora. Eu queria entender um pouquinho se teve algum update desses estudos e desculpa se as perguntas já foram respondidas, eu perdi o comecinho do call. Obrigado. Ô Vitor, boa tarde, aqui é o Timóteo, vou pegar a primeira pergunta, falando aqui da plataforma física. Quando você olha a evolução aí ao longo de 2021, a gente vem numa crescente. A gente observa aí os fluxos de visitação em lojas, elas vêm aumentando progressivamente. Tem que lembrar que ainda a pandemia ainda é uma realidade. Então a gente tem uma série aí de procedimentos, de protocolos para garantir a saúde associados os dos clientes. E a gente vê essa mesma dinâmica aí de crescimento no quarto tri. Tem que lembrar assim que a loja hoje ela é uma evolução, é um modelo completamente diferente de 2, 3 anos atrás, né? Quando a gente olha todas as nossas operações O2O, só para ilustrar, hoje a gente tem mais de 1 milhão de transações de clientes passando por algum tipo de iniciativa O2O, que pode ser prateleira infinita, ele entrando nas nossas lojas, comprando através dos nossos sites, apps dentro da loja, que são os quiosques. Tem clientes entrando através de apps, através dos sites, pedindo para entregar um produto na loja ou usando a loja como um ponto de distribuição, de shipping. Então, o perfil hoje é completamente diferente. Quando a gente combina tudo isso, isso nos ajuda também no crescimento do same-store sales, né? Isso gera muito mais produtividade aí para as nossas lojas. Ok, Vitor? Eu vou pegar a segunda pergunta, então, a listagem lá fora. Bom, primeiro, obrigado aí pela pergunta e pelos cumprimentos. Olha só, nós estamos numa fase agora, que é a fase que nós fizemos uma proposição à Assembleia Geral Extraordinária de fazer uma combinação das ações. E essa fase que é exatamente que a gente precisa aguardar que ela ocorra. Isso vai acontecer no dia 10 de dezembro. Agora, essa proposição também mostrou o quão é maleável a nossa dinâmica de geração de valor. Tá? Então, uma vez que seja aprovado, nós vamos encontrar a melhor forma, a melhor dinâmica de levar a nossa ação para o mercado americano. E aí vai ter que ser objeto de análise uma vez sendo aprovado. Seria prematuro comentar alguma coisa, porque ainda nós estamos na fase de aguardar essa aprovação final.
que afinal de contas é a Assembleia que vai tomar essa decisão. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo agora e a gente não conseguiria te antecipar alguma coisa por ser completamente assim prematuro no momento atual. Ok? Tá ótimo, obrigado. Obrigado a você. Próxima pergunta é de Rubem Couto, Santander. Bom dia, pessoal. Aproveitando esse gancho dos comentários aí de tendências mais recentes, vocês falaram um pouco agora da venda de same-store sales, que no quarto tri parece estar seguindo uma dinâmica parecida. Vocês conseguem dividir alguma coisa do mês de outubro em relação ao e-commerce, dessa mesma forma que vocês falaram da loja física? Mas, na verdade, a minha pergunta é outra. Na verdade, eu vou repetir aqui a que eu tinha feito semana passada para vocês, que nessa apresentação da combinação da unificação das ações, vocês descrevem que está em andamento esse processo de otimização do layout de lojas e inclusive dark stores, e eu queria entender se vocês podem dar uma ideia do percentual da base de lojas americanas hoje que deve passar por esse processo de otimização e reforma, e se vocês conseguem dividir como que é o capex dessas reformas, se ele é relevante, se está incluso nas estimativas dos custos de combinação de negócios que vocês consideram no guidance de sinergia. É essa a pergunta. Obrigado. Oi, Rubens. Tudo bem? É o Márcio falando. Vou falar aqui primeiro sobre o crescimento. Quando a gente olha para o mês de outubro, a gente vê uma crescente aí no ritmo de crescimento que a gente vinha aí do fechamento do terceiro tri. E eu estou falando tanto da plataforma física quanto da plataforma digital. Em outubro a gente teve um evento importante, aí foi Dia das Crianças. Agora em novembro tivemos ontem aí Singles Day e a gente está muito confiante aí para esse quarto trimestre, que já estamos aí no evento da Black Friday, né? Eu acho que tem algumas coisas, o Miguel comentou sobre a combinação, mas a gente já começa a ver alguns efeitos bem interessantes, né? Se vocês olharem por exemplo, falando do digital, se vocês olharem o DAU, né, a quantidade de usuários diários aí no nosso app, por exemplo, da Americanas, vocês têm acesso aí a esses dados, a gente já consegue observar, por exemplo, nesses primeiros dias de novembro, comparando com os primeiros dias de outubro, um crescimento aí de mais de 30% nesse DAU, o que mostra que a gente está conseguindo engajar muito mais o cliente, né? Ele está vindo acessar a nossa plataforma para transacionar com a gente. Isso aí acho que é fruto de muitas coisas, né? Da gente conseguir acessar de forma mais intensa agora toda essa base de 50 milhões de clientes que a gente tem, conseguir atender melhor o cliente aí utilizando todas as nossas ofertas com um assortimento amplo e resiliente, inclusive a movimentos mais turbulentos, como a gente tem no nosso 1P, por exemplo, entregando rápido, né? Shippando essas mercadorias da loja também. Então, já são efeitos muito positivos que deixam a gente ainda mais confiante aí para esse quarto trimestre. Então, Timóteo vai fazer alguns comentários aqui também. Rubem, respondendo aí a segunda pergunta, eu acabei de falar aí para o Vitor que assim, nós estamos hoje, tem mais de 1 milhão de transações mês/cliente geradas pelo O2O por mês. Então, isso remete a uma iniciativa nossa de redesenho de experiência da lojas, tá? E nesse redesenho de experiência da lojas, ele passa por formato, passa por sortimento, passa por tecnologia embarcada. Então, para ilustrar, a gente tem uma iniciativa de colocar Wi-Fi em todas as lojas, tem gerente digital, tem o WhatsApp, a loja está muito mais conectada, a experiência passa por tudo isso. Uma delas, especificamente que você perguntou, é com relação ao formato, tá? Então, esse formato em que a gente está colocando os serviços financeiros e os serviços do O2O já estão implantados em 70 lojas e a gente vai acabar o ano com um pouco mais de 200 lojas. Mas esse é um processo contínuo, né? Logicamente, a gente tem um evento muito grande agora, Black Friday, Natal. A gente tem que se concentrar no evento e, a partir do primeiro tri, nós vamos acelerar
essa transformação, essa revisão de layout. Os primeiros números aí são muito animadores, né? Quando a gente mede o tempo de atendimento de cliente numa área de O2O, ela reduziu em torno aí de 50%, e tem que lembrar que o cliente que vai retirar um produto, pelas nossas pesquisas, eles acabam 50%, 54%, acabam fazendo uma outra compra nas nossas lojas. E os serviços financeiros, esse novo desenho através da AME, segue na mesma linha, né? A gente está aí com uma melhora de 20% na taxa de conversão de todos os pedidos financeiros, uma melhora de 20%. Aí entra tudo, entra garantia estendida, entra roubo e furto, entra plano controle, entra a oferta de cartão de crédito da AME. Então, assim, estamos muito empolgados, a gente entende que isso é só o começo, tem muita coisa para fazer, e é isso. Obrigado pela pergunta. Tá claro. Que isso, obrigado você pela resposta. Mas CAPEX, então, aparentemente não parece algo relevante para fazer esses ajustes de layout de loja. Isso está dentro, já está inserido dentro do nosso CAPEX do ano, tá? Entendi. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Próxima pergunta é de Joseph Giordano, JP Morgan. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais a questão da integração operacional dos ativos, né? Hoje a gente tem bastante moving piece do lado de bricks and mortar stores. Então eu queria entender hoje como é que a gente poderia pensar em alavancar todas as localizações das lojas americanas dentro do Natural da Terra, né, ou do Hortifruti para escalar isso aqui nacionalmente. A segunda pergunta é pensar nessa mesma integração dentro das plataformas digitais, né? Hoje a gente tem aplicativos segregados, tanto para AME quanto para Americanas e Submarino. Eu queria entender se na cabeça de vocês faz sentido criar aquele conceito de super app, onde você tem tudo dentro de uma única solução no celular do cliente. Obrigado. Obrigado, Joseph, pela pergunta. Miguel falando. Olha, a integração, como não podia deixar de ser, é um grande desafio, a combinação das duas companhias, o físico e o digital. E aí, quando a gente coloca as empresas que nós estamos adquirindo, é um desafio adicional, né, que se soma a esse desafio que seria a combinação atual, tá, entre o físico e o digital, mas ele soma de uma forma muito construtiva, né? Mas acho que assim, o que a gente pode falar é um pouco o conceito do que do que nós estamos fazendo. Quando a gente tomou a decisão de adquirir a Único, convidá-los para fazer parte aqui do nosso universo como um todo, nós sempre comentamos que era uma nova vertical de atuação, no caso, uma linha de produtos, de segmentos que nós estaríamos achando que faz sentido no nosso universo, é um novo modelo de negócio, que são as franquias, e é um time extraordinário. Tá? Então, pegando esse exemplo, com essas três condições, o que a gente faz agora? Não é uma integração como se nós estivéssemos adquirindo uma companhia, vamos ver sinergia, muito pelo contrário. Como a gente acredita que é um time extraordinário, vai estar se juntando a um outro time extraordinário, nós estamos desenhando os caminhos dentro dos princípios que a gente estabeleceu para fazer esse movimento, de forma a criar um plano de como capturar essas energias, essas sinergias e essas somas que nós podemos fazer de cada passo. Eu acho que um exemplo muito clássico é a nossa procura que nós temos lá a nível da China, por exemplo. Tá? Eles tinham lá uma operação trabalhando, nós tínhamos começado a nossa operação, agora são duas operações com capabilities muito fortes, com uma performance muito interessante, que estão desenhando como fazer isso muito melhor de uma forma conjunta. Sempre lembrando que essa nossa frente na China, a gente continua achando que tem oportunidades incríveis. Então, por exemplo, hoje, já dado esses volumes, nós temos aí um frete aéreo que venha lá
uma velocidade que antes nós não tínhamos, que é praticamente diário que vem lá da China. Isso já é fruto dessa escala e dessa dinâmica que nós estamos fazendo como um todo. Então, na visão assim digital, também ocorre a mesma forma. A gente já tem algumas iniciativas onde já estão no nosso site, e tudo isso está sendo feito conduzido de uma forma muito interessante, que é completamente diferente do que seria apenas uma aquisição de uma empresa como um todo. A nossa visão é realmente geração de valor para as duas companhias. Tá? Então, é exatamente essa dinâmica que a gente está norteando a nossa integração. Isso vale, sem dúvida nenhuma, para o Único, está mais avançado, temos aí o Hortifruti, tá? Então, quer dizer, é um espetáculo assim, porque a gente, quando olha as nossas, dentro dessa visão, hoje, junto com a Único, nós já temos mais de 2.000 pontos no Brasil inteiro. Quando nós tivermos o passo seguinte, com a BR, nós já estaríamos aí rumo a ter quase 4.000 pontos no Brasil como um todo. E para nós é uma coisa assim, se a gente olhar em perspectiva, em 2000 nós tínhamos 94 lojas, então você vê que é um negócio que nos enche de animação e empolgação como um todo. E aí, sempre dando uma informação adicional, a BR, o princípio permanece, nós estamos aguardando o CAD, a manifestação do CAD de uma forma definitiva. Sempre comentamos também que o CAD, como uma autarquia, ele tem os tempos próprios e que a gente respeita para fazer uma avaliação final. É uma iniciativa única, eu acho que existe sempre um ponto que nunca ninguém fez dessa maneira, nós estaríamos fazendo, e a gente respeita, mas acreditamos que a gente consiga essa manifestação final, e a gente espera que seja favorável, aí nas próximas semanas. Tá? E aí vamos estar indo para essa situação de quase 4.000 pontos, que também é uma dinâmica completamente diferente, que aí surge a figura da franquia, que é um modelo completamente diferente, né, do que a gente vem fazendo, mas que nós estamos aí com uma disposição de aprender incrível. E o pessoal da Único é um especialista nesse assunto, vai estar nos ajudando muito, isso de uma forma assim, muito impressionante. Enquanto isso, a gente vai poder estar ajudando como fazer numa empresa de franquia, fazer realmente uma transformação digital muito grande. E temos aí várias iniciativas, porque realmente a gente quer encontrar um ponto que seja bom para todo mundo, né? Para o franqueado, para a companhia, ou seja, é um mix aí muito, muito desafiador, mas muito interessante que está sendo construído, e à medida que a gente for concluindo algumas etapas, certamente vamos botar a par todo mundo que nós estamos fazendo. Ok? Perfeito. Muito obrigado, Miguel. De nada, obrigado a você. Ô, Joseph, Raoni falando, eu vou pegar aqui o seu segundo ponto sobre os apps que você colocou. Bom, essa visão de app é um ponto que a gente vem evoluindo bastante, né? O app hoje responde aí por majoritariamente o nosso tráfego, mais da metade do tráfego ele vem dos apps, então tem uma importância grande para a gente. A gente vem fazendo um trabalho de melhoria constante, como a gente destacou no press release. A gente fez uma série de melhorias de UX que trouxeram para a gente uma melhoria aí de 15% na conversão. Então, é de fato algo que a gente vem sempre evoluindo, e temos outras melhorias de UX, um plano bem grande aí de UX, com um foco grande no app, até o final do ano, com o lançamento aí do novo app da Americanas em dezembro. Na visão de Super App, o nosso Super App é o app da AMI. Então, dentro da AMI, você tem hoje mais 70 funcionalidades. É um app que você congrega ali não só shopping, mas usabilidades distintas, e hoje com foco também muito grande na fonte de crédito. Então, a gente tem claramente múltiplos perfis de clientes, então hoje essa existência de diferentes marcas, né, em função disso, atender múltiplos clientes, mas a visão de Super App da companhia é o Super App da AMI, que tem mostrado aí resultados fantásticos, com mais de 25 milhões de downloads. Perfeito, obrigado, Rony. Próxima pergunta vem de Maria Clara, Itaú.
Oi, pessoal, obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouco mais sobre a formação do ecossistema de vocês. Então, está super claro como esse ecossistema evoluiu nos últimos anos, com um foco especial em maximizar a frequência de compra e recorrência, né? Nesse sentido, existem outros pilares que vocês entendem que poderiam agregar, né, nessa potencial frequência de compra da plataforma que não está presente hoje em dia na plataforma ainda? Seria legal se vocês pudessem dar mais detalhe nesses pontos. Muito obrigada. Oi, Maria Clara, obrigado pela sua pergunta. Olha, o nosso sistema ele é muito simples, né? Nós temos as nossas plataformas, a gente acredita muito, e aqui nós temos verticais de desenvolvimento. Tá? E tem aí uma lista de novas iniciativas que estão muito mapeadas, tá? E que a gente já tem apresentado de forma geral. Tá? Agora, hoje nós estamos muito concentrados nesse multivarejo que nós já somos. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim clássico. Nós somos aí os maiores vendedores de brinquedo no Dia da Criança. Tá? O nosso sonho passou a ser, nós queríamos ser o maior vendedor de Dia das Crianças no mundo digital e no mundo físico. Tá? Então, isso por si só já é um desafio completamente diferente. Tá? Porque a gente sabe que são experiências completamente diferentes. Por outro lado, a gente pode ampliar o nosso sortimento para poder ofertar, junto com o nosso sellers, com o nosso IP, junto com a nossa loja, nós podemos ofertar basicamente todas as categorias, todos os itens que existem disponíveis no Brasil ou, eventualmente, fora do Brasil. Então, essa dinâmica que a gente vai construindo com o tempo. Agora, assim, eu acho que nós estamos com tantas novas iniciativas em andamento, também não me parece assim que seria até justo, com esse quarto TRI, inclusive, por acontecer, sempre um quarto TRI é um período assim muito intenso, porque você tem a Black Friday, que é uma venda assim gigantesca. Ah, vamos antecipar tal, mas, bom, Black Friday continua sendo, com antecipação ou não antecipação, um desafio para todos nós e para todos os varejistas. Depois você tem o Natal. Então, acho que as iniciativas atuais, elas já estão, assim, elas permitem, assim, um crescimento, assim, futuro muito importante. Mas, sim, nós temos um mapa que a gente já apresentou em alguns momentos de novas eventuais iniciativas. Tá? Porque hoje nós somos um negócio de multiplataformas e somos um negócio também de multivarejo. E sempre é uma coisa que a gente tem falado, e nesses momentos é que mostra o poder desse conceito, desse multivarejo. Né? Nós somos uma empresa, historicamente, a gente tem sempre demonstrado um crescimento ao longo da nossa vida como um todo, com uma rentabilidade que a gente considera a mínima, e com uma geração de caixa que é necessário para garantir a perseguição dos nossos sonhos, que são sempre muito grandes. Então, mais ou menos assim, é o que a gente poderia dar como informação atualmente. Ok? Ok, super claro. Obrigada. Obrigado a você. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Miguel para as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação do call. Gostaria também de destacar que estamos nos aproximando dos principais eventos de venda do ano, são Black Friday e o Natal. O time nosso está muito motivado para fazermos o maior e melhor Black Friday da nossa história, seja nas nossas lojas, nos apps e nos sites, e junto também com as nossas empresas recém-adquiridas. E gostaríamos finalmente de destacar que hoje já somos uma Americanas para os nossos clientes. Em breve, uma vez aprovado pela nossa Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 10 de dezembro, teremos uma Americanas também para os nossos investidores. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde.
A audioconferência da Americanas está encerrada. Obrigada pela participação de todos e tenham uma boa tarde.